assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Esse rico empresário foi acusado injustamente por um crime que não cometeu. Ele achou que tudo não passaria de um mal-entendido e que a justiça seria feita no final pela sua inocência. O que ele não contava é que cairia em uma armadilha e seria condenado a uma prisão de segurança máxima. Agora, preocupado e com medo, ele tem a genial ideia de contratar alguém para treiná-lo a ser durão, para não sofrer quando chegar na prisão. E o destino faz com que ele encontre Darnell, um homem negro e honesto, que nunca teve uma única experiência como prisioneiro. Darnell aceita o trabalho como treinador, e agora ele terá que mostrar para este empresário como é ser durão. Uma hilariante comédia, onde um homem honesto terá que imaginar e treinar um homem medroso para que ele se torne o mais durão de todos os tempos. Um homem poderoso e acostumado a viver no topo é surpreendido por uma acusação grave, um crime que ele garante nunca ter cometido. No início, ele encara tudo como um grande mal-entendido, acreditando fielmente que sua inocência seria provada e que a justiça prevaleceria. Porém, a situação toma um rumo inesperado e cruel. Ele descobre que está sendo vítima de uma armadilha cuidadosamente planejada por pessoas em quem ele confiava. Antes que pudesse reagir, o julgamento acontece de forma rápida e ele é sentenciado a cumprir pena em uma prisão de segurança máxima. Um lugar onde o poder e o dinheiro não têm o mesmo valor. Desorientado, ele assiste sua vida perfeita desmoronar diante de seus olhos. A possibilidade de encarar a prisão o consome de medo, pois ele sabe que não está preparado para enfrentar um ambiente hostil e violento. Perseguido pela ideia de que tudo que construiu pode ser destruído, ele percebe que precisa fazer algo para se proteger antes que seja tarde demais. É nesse momento que sua jornada de sobrevivência realmente começa. Desesperado com a ideia de ser enviado para uma prisão de segurança máxima, esse rico empresário percebe que precisa agir rapidamente. Ele entende que sua vida privilegiada não o preparou para enfrentar um ambiente tão brutal e imprevisível. Então, em meio ao medo e à ansiedade, ele tem uma ideia ousada: contratar alguém que o ensine a ser durão, alguém que o transforme em um homem que ninguém ousaria desafiar dentro da prisão. É nesse momento que o destino intervém e coloca Darnell em seu caminho. Darnell é um homem negro, trabalhador e honesto, que nunca cometeu um crime, mas que o empresário, em sua ignorância e preconceito, assume ser experiente no mundo do crime apenas por causa de sua aparência e classe social. Embora Darnell jamais tenha pisado em uma prisão, ele aceita a proposta inusitada. Afinal, ele vê nisso uma oportunidade de ajudar sua família financeiramente e, quem sabe, provar para o empresário que ele está muito longe de ser o que imagina. Assim, começa uma parceria inesperada, marcada por mal-entendidos, tensões e a promessa de uma jornada transformadora. Com a parceria firmada, o treinamento começa, mas nada sai como o empresário esperava. Darnell, que nunca viveu a realidade de uma prisão, precisa improvisar com base no que imagina ou viu em filmes. Ele cria métodos tão absurdos quanto hilários para ensinar o empresário a ser durão. As aulas vão desde simulações de brigas até estratégias para parecer intimidante, tudo sempre beirando o ridículo. Enquanto isso, o empresário, completamente fora de sua zona de conforto, tenta acompanhar o treinamento, mas tropeça em cada etapa. Ele enfrenta desafios cômicos, como aprender a encarar alguém sem parecer assustado, se acostumar a fazer flexões e até criar um andar de respeito. A cada lição, o empresário parece mais perdido do que preparado, mas Darnell, com sua criatividade e otimismo, não desiste de transformá-lo no homem mais durão de todos os tempos. Entre quedas, sustos e muitos momentos cômicos, os dois começam a se conhecer melhor. O empresário, que antes via Darnell apenas como um funcionário, começa a perceber que há mais por trás daquele homem honesto e determinado. E Darnell, por sua vez, começa a enxergar o empresário como alguém vulnerável, que nunca precisou enfrentar seus próprios medos. A relação entre os dois, ainda cheia de mal-entendidos e situações hilárias, começa a dar os primeiros sinais de uma amizade improvável. Conforme o treinamento avança, algo inesperado começa a acontecer.
O empresário, que inicialmente só queria sobreviver à prisão, começa a mudar de verdade. Ele descobre que a força que precisa não está apenas em aprender a lutar ou parecer intimidador, mas em enfrentar seus próprios medos e reconhecer as falhas de seu caráter. Cada lição de Darnell, por mais engraçada ou improvável que seja, traz um aprendizado mais profundo do que ele imaginava. Ao mesmo tempo, Darnell também passa por uma transformação. Ele, que aceitou o trabalho pensando apenas no dinheiro, começa a se sentir responsável pelo empresário. Ele percebe que está ajudando não só a criar um durão, mas a mudar a forma como o empresário vê o mundo. As barreiras de preconceito e desconfiança entre os dois começam a cair. E a parceria, antes baseada apenas em interesses, se transforma em uma amizade genuína. Entre risadas e momentos emocionantes, o empresário começa a enxergar Darnell como um homem sábio e honesto, que tem muito a ensinar sobre resiliência e dignidade. Por outro lado, Darnell vê no empresário alguém que, apesar de todos os erros e privilégios, está disposto a aprender e mudar. Essa nova conexão dá força para ambos enfrentarem os desafios que estão por vir, mostrando que, mesmo nas situações mais absurdas, é possível encontrar amizade e redenção. Com o treinamento chegando ao fim, o empresário está diferente. Ele não é mais o homem frágil e medroso que começou essa jornada. Apesar das técnicas inusitadas e hilárias de Darnell, ele descobre uma nova força dentro de si, baseada não só na confiança física, mas também em uma coragem emocional que nunca soube que tinha. Ele percebe que ser durão não é apenas uma questão de postura ou aparência, mas de enfrentar as adversidades com dignidade e resiliência. Enquanto isso, uma reviravolta acontece. Darnell, ao longo de sua convivência com o empresário, começa a suspeitar que há algo de errado na condenação. Ele decide investigar por conta própria e descobre pistas que podem provar a inocência do amigo. No entanto, o tempo está contra eles, e a sentença do empresário se aproxima rapidamente. No dia de sua entrega à prisão, o empresário está preparado para encarar o pior, mas também pronto para aceitar as consequências. É nesse momento que Darnell aparece com provas cruciais que expõem a armadilha que foi armada contra ele. A verdade finalmente vem à tona e o empresário é inocentado, livrando-se da prisão e do estigma de um crime que não cometeu. Os dois homens se despedem como amigos. O empresário, agora mais humilde e grato, reconhece que Darnell não só o preparou para a prisão, mas também lhe ensinou lições valiosas sobre coragem, caráter e amizade. Darnell, por sua vez, percebe que mesmo em uma situação absurda, foi capaz de transformar a vida de outra pessoa para melhor. A história termina com os dois seguindo suas vidas, mas com uma conexão que jamais será quebrada. Entre risos e desafios, eles provam que mesmo nas situações mais improváveis, a amizade e a mudança verdadeira podem surgir. O filme O Durão entrega muito mais do que uma história de comédia e situações absurdas. No final, ele nos leva a refletir sobre valores fundamentais que muitas vezes são esquecidos em meio às dificuldades da vida. Um dos principais valores explorados é o respeito ao próximo, independentemente de suas origens, aparência ou posição social. O empresário, inicialmente preconceituoso e centrado apenas em si mesmo, aprende a enxergar Darnell como um homem íntegro e digno, derrubando estereótipos que ele nem sabia que carregava. Essa transformação mostra como o respeito é essencial para construir relações humanas mais autênticas e igualitárias. Outro valor central é a amizade verdadeira. O vínculo improvável entre Darnell e o empresário começa de forma estritamente profissional, mas se transforma em algo profundo e genuíno. A amizade deles ensina que, mesmo nas diferenças, é possível criar conexões que mudam vidas e ajudam ambos os lados a crescerem como indivíduos. A história também destaca a importância da coragem e resiliência. O empresário, ao enfrentar seus medos, descobre que ser forte não é apenas sobreviver, mas ter a coragem de mudar, reconhecer seus erros e lutar pelo que é certo. Por outro lado, Darnell mostra que resiliência está em manter a honestidade e integridade mesmo em situações difíceis. Por fim, o filme é um lembrete poderoso sobre a capacidade de mudança. Ele mostra que ninguém é definido apenas por suas circunstâncias ou erros do passado.
Com disposição para aprender e crescer, é possível transformar vidas e se tornar uma pessoa melhor. Assim, o Durão encerra com uma mensagem otimista e cheia de aprendizado. Entre as risadas e as cenas cômicas, ele nos lembra que respeito, amizade, coragem e a capacidade de mudar são valores que podem superar qualquer barreira, até mesmo as criadas por nossos próprios medos e preconceitos. Esse rico empresário foi acusado injustamente por um crime que não cometeu. Ele achou que tudo não passaria de um mal-entendido e que a justiça seria feita no final pela sua inocência. O que ele não contava é que cairia em uma armadilha e seria condenado a uma prisão de segurança máxima. Agora, preocupado e com medo, ele tem a genial ideia de contratar alguém para treiná-lo a ser durão, para não sofrer quando chegar na prisão. E o destino faz com que ele encontre Darnell, um homem negro e honesto, que nunca teve uma única experiência como prisioneiro. Darnell aceita o trabalho como treinador e agora ele terá que mostrar para este empresário como é ser durão. Uma hilariante comédia, onde um homem honesto terá que imaginar e treinar um homem medroso para que ele se torne o mais durão de todos os tempos. Um homem poderoso e acostumado a viver no topo é surpreendido por uma acusação grave, um crime que ele garante nunca ter cometido. No início, ele encara tudo como um grande mal-entendido, acreditando fielmente que sua inocência seria provada e que a justiça prevaleceria. Porém, a situação toma um rumo inesperado e cruel. Ele descobre que está sendo vítima de uma armadilha cuidadosamente planejada por pessoas em quem ele confiava. Antes que pudesse reagir, o julgamento acontece de forma rápida e ele é sentenciado a cumprir pena em uma prisão de segurança máxima. Um lugar onde o poder e o dinheiro não têm o mesmo valor. Desorientado, ele assiste sua vida perfeita desmoronar diante de seus olhos. A possibilidade de encarar a prisão o consome de medo, pois ele sabe que não está preparado para enfrentar um ambiente hostil e violento. Perseguido pela ideia de que tudo que construiu pode ser destruído, ele percebe que precisa fazer algo para se proteger antes que seja tarde demais. É nesse momento que sua jornada de sobrevivência realmente começa. Desesperado com a ideia de ser enviado para uma prisão de segurança máxima, esse rico empresário percebe que precisa agir rapidamente. Ele entende que sua vida privilegiada não o preparou para enfrentar um ambiente tão brutal e imprevisível. Então, em meio ao medo e à ansiedade, ele tem uma ideia ousada: contratar alguém que o ensine a ser durão, alguém que o transforme em um homem que ninguém ousaria desafiar dentro da prisão. É nesse momento que o destino intervém e coloca Darnell em seu caminho. Darnell é um homem negro, trabalhador e honesto, que nunca cometeu um crime, mas que o empresário, em sua ignorância e preconceito, assume ser experiente no mundo do crime apenas por causa de sua aparência e classe social. Embora Darnell jamais tenha pisado em uma prisão, ele aceita a proposta inusitada. Afinal, ele vê nisso uma oportunidade de ajudar sua família financeiramente e, quem sabe, provar para o empresário que ele está muito longe de ser o que imagina. Assim, começa uma parceria inesperada, marcada por mal-entendidos, tensões e a promessa de uma jornada transformadora. Com a parceria firmada, o treinamento começa, mas nada sai como o empresário esperava. Darnell, que nunca viveu a realidade de uma prisão, precisa improvisar com base no que imagina ou viu em filmes. Ele cria métodos tão absurdos quanto hilários para ensinar o empresário a ser durão. As aulas vão desde simulações de brigas até estratégias para parecer intimidante, tudo sempre beirando o ridículo. Enquanto isso, o empresário, completamente fora de sua zona de conforto, tenta acompanhar o treinamento, mas tropeça em cada etapa. Ele enfrenta desafios cômicos, como aprender a encarar alguém sem parecer assustado, se acostumar a fazer flexões e até criar um andar de respeito. A cada lição, o empresário parece mais perdido do que preparado, mas Darnell, com sua criatividade e otimismo, não desiste de transformá-lo no homem mais durão de todos os tempos. Entre quedas, sustos e muitos momentos cômicos, os dois começam a se conhecer melhor. O empresário, que antes via Darnell apenas como um funcionário, começa a perceber que há mais por trás daquele homem honesto e determinado. E Darnell, por sua vez, começa a enxergar o empresário como alguém vulnerável, que nunca precisou enfrentar seus próprios medos.
A relação entre os dois, ainda cheia de mal-entendidos e situações hilárias, começa a dar os primeiros sinais de uma amizade improvável. Conforme o treinamento avança, algo inesperado começa a acontecer. O empresário, que inicialmente só queria sobreviver à prisão, começa a mudar de verdade. Ele descobre que a força que precisa não está apenas em aprender a lutar ou parecer intimidador, mas em enfrentar seus próprios medos e reconhecer as falhas de seu caráter. Cada lição de Darnell, por mais engraçada ou improvável que seja, traz um aprendizado mais profundo do que ele imaginava. Ao mesmo tempo, Darnell também passa por uma transformação. Ele, que aceitou o trabalho pensando apenas no dinheiro, começa a se sentir responsável pelo empresário. Ele percebe que está ajudando não só a criar um durão, mas a mudar a forma como o empresário vê o mundo. As barreiras de preconceito e desconfiança entre os dois começam a cair. E a parceria, antes baseada apenas em interesses, se transforma em uma amizade genuína. Entre risadas e momentos emocionantes, o empresário começa a enxergar Darnell como um homem sábio e honesto, que tem muito a ensinar sobre resiliência e dignidade. Por outro lado, Darnell vê no empresário alguém que, apesar de todos os erros e privilégios, está disposto a aprender e mudar. Essa nova conexão dá força para ambos enfrentarem os desafios que estão por vir, mostrando que, mesmo nas situações mais absurdas, é possível encontrar amizade e redenção. Com o treinamento chegando ao fim, o empresário está diferente. Ele não é mais o homem frágil e medroso que começou essa jornada. Apesar das técnicas inusitadas e hilárias de Darnell, ele descobre uma nova força dentro de si, baseada não só na confiança física, mas também em uma coragem emocional que nunca soube que tinha. Ele percebe que ser durão não é apenas uma questão de postura ou aparência, mas de enfrentar as adversidades com dignidade e resiliência. Enquanto isso, uma reviravolta acontece. Darnell, ao longo de sua convivência com o empresário, começa a suspeitar que há algo de errado na condenação. Ele decide investigar por conta própria e descobre pistas que podem provar a inocência do amigo. No entanto, o tempo está contra eles, e a sentença do empresário se aproxima rapidamente. No dia de sua entrega à prisão, o empresário está preparado para encarar o pior, mas também pronto para aceitar as consequências. É nesse momento que Darnell aparece com provas cruciais que expõem a armadilha que foi armada contra ele. A verdade finalmente vem à tona e o empresário é inocentado, livrando-se da prisão e do estigma de um crime que não cometeu. Os dois homens se despedem como amigos. O empresário, agora mais humilde e grato, reconhece que Darnell não só o preparou para a prisão, mas também lhe ensinou lições valiosas sobre coragem, caráter e amizade. Darnell, por sua vez, percebe que mesmo em uma situação absurda, foi capaz de transformar a vida de outra pessoa para melhor. A história termina com os dois seguindo suas vidas, mas com uma conexão que jamais será quebrada. Entre risos e desafios, eles provam que mesmo nas situações mais improváveis, a amizade e a mudança verdadeira podem surgir. O filme O Durão entrega muito mais do que uma história de comédia e situações absurdas. No final, ele nos leva a refletir sobre valores fundamentais que muitas vezes são esquecidos em meio às dificuldades da vida. Um dos principais valores explorados é o respeito ao próximo, independentemente de suas origens, aparência ou posição social. O empresário, inicialmente preconceituoso e centrado apenas em si mesmo, aprende a enxergar Darnell como um homem íntegro e digno, derrubando estereótipos que ele nem sabia que carregava. Essa transformação mostra como o respeito é essencial para construir relações humanas mais autênticas e igualitárias. Outro valor central é a amizade verdadeira. O vínculo improvável entre Darnell e o empresário começa de forma estritamente profissional, mas se transforma em algo profundo e genuíno. A amizade deles ensina que, mesmo nas diferenças, é possível criar conexões que mudam vidas e ajudam ambos os lados a crescerem como indivíduos. A história também destaca a importância da coragem e resiliência. O empresário, ao enfrentar seus medos, descobre que ser forte não é apenas sobreviver, mas ter a coragem de mudar, reconhecer seus erros e lutar pelo que é certo. Por outro lado,
Darnell mostra que resiliência está em manter a honestidade e integridade mesmo em situações difíceis. Por fim, o filme é um lembrete poderoso sobre a capacidade de mudança. Ele mostra que ninguém é definido apenas por suas circunstâncias ou erros do passado. Com disposição para aprender e crescer, é possível transformar vidas e se tornar uma pessoa melhor. Assim, o Durão encerra com uma mensagem otimista e cheia de aprendizado. Entre as risadas e as cenas cômicas, ele nos lembra que respeito, amizade, coragem e a capacidade de mudar são valores que podem superar qualquer barreira, até mesmo as criadas por nossos próprios medos e preconceitos. Esse rico empresário foi acusado injustamente por um crime que não cometeu. Ele achou que tudo não passaria de um mal-entendido e que a justiça seria feita no final pela sua inocência. O que ele não contava é que cairia em uma armadilha e seria condenado a uma prisão de segurança máxima. Agora, preocupado e com medo, ele tem a genial ideia de contratar alguém para treiná-lo a ser durão, para não sofrer quando chegar na prisão. E o destino faz com que ele encontre Darnell, um homem negro e honesto, que nunca teve uma única experiência como prisioneiro. Darnell aceita o trabalho como treinador, e agora ele terá que mostrar para este empresário como é ser durão. Uma hilariante comédia, onde um homem honesto terá que imaginar e treinar um homem medroso para que ele se torne o mais durão de todos os tempos. Um homem poderoso e acostumado a viver no topo é surpreendido por uma acusação grave, um crime que ele garante nunca ter cometido. No início, ele encara tudo como um grande mal-entendido, acreditando fielmente que sua inocência seria provada e que a justiça prevaleceria. Porém, a situação toma um rumo inesperado e cruel. Ele descobre que está sendo vítima de uma armadilha cuidadosamente planejada por pessoas em quem ele confiava. Antes que pudesse reagir, o julgamento acontece de forma rápida e ele é sentenciado a cumprir pena em uma prisão de segurança máxima. Um lugar onde o poder e o dinheiro não têm o mesmo valor. Desorientado, ele assiste sua vida perfeita desmoronar diante de seus olhos. A possibilidade de encarar a prisão o consome de medo, pois ele sabe que não está preparado para enfrentar um ambiente hostil e violento. Perseguido pela ideia de que tudo que construiu pode ser destruído, ele percebe que precisa fazer algo para se proteger antes que seja tarde demais. É nesse momento que sua jornada de sobrevivência realmente começa. Desesperado com a ideia de ser enviado para uma prisão de segurança máxima, esse rico empresário percebe que precisa agir rapidamente. Ele entende que sua vida privilegiada não o preparou para enfrentar um ambiente tão brutal e imprevisível. Então, em meio ao medo e à ansiedade, ele tem uma ideia ousada: contratar alguém que o ensine a ser durão, alguém que o transforme em um homem que ninguém ousaria desafiar dentro da prisão. É nesse momento que o destino intervém e coloca Darnell em seu caminho. Darnell é um homem negro, trabalhador e honesto, que nunca cometeu um crime, mas que o empresário, em sua ignorância e preconceito, assume ser experiente no mundo do crime apenas por causa de sua aparência e classe social. Embora Darnell jamais tenha pisado em uma prisão, ele aceita a proposta inusitada. Afinal, ele vê nisso uma oportunidade de ajudar sua família financeiramente e, quem sabe, provar para o empresário que ele está muito longe de ser o que imagina. Assim, começa uma parceria inesperada, marcada por mal-entendidos, tensões e a promessa de uma jornada transformadora. Com a parceria firmada, o treinamento começa, mas nada sai como o empresário esperava. Darnell, que nunca viveu a realidade de uma prisão, precisa improvisar com base no que imagina ou viu em filmes. Ele cria métodos tão absurdos quanto hilários para ensinar o empresário a ser durão. As aulas vão desde simulações de brigas até estratégias para parecer intimidante, tudo sempre beirando o ridículo. Enquanto isso, o empresário, completamente fora de sua zona de conforto, tenta acompanhar o treinamento, mas tropeça em cada etapa. Ele enfrenta desafios cômicos, como aprender a encarar alguém sem parecer assustado, se acostumar a fazer flexões e até criar um andar de respeito. A cada lição, o empresário parece mais perdido do que preparado, mas Darnell, com sua criatividade e otimismo, não desiste de transformá-lo no homem mais durão de todos os tempos. Entre quedas, sustos e muitos momentos cômicos, os dois começam a se conhecer melhor. O empresário,
que antes via Darnell apenas como um funcionário, começa a perceber que há mais por trás daquele homem honesto e determinado. E Darnell, por sua vez, começa a enxergar o empresário como alguém vulnerável, que nunca precisou enfrentar seus próprios medos. A relação entre os dois, ainda cheia de mal-entendidos e situações hilárias, começa a dar os primeiros sinais de uma amizade improvável. Conforme o treinamento avança, algo inesperado começa a acontecer. O empresário, que inicialmente só queria sobreviver à prisão, começa a mudar de verdade. Ele descobre que a força que precisa não está apenas em aprender a lutar ou parecer intimidador, mas em enfrentar seus próprios medos e reconhecer as falhas de seu caráter. Cada lição de Darnell, por mais engraçada ou improvável que seja, traz um aprendizado mais profundo do que ele imaginava. Ao mesmo tempo, Darnell também passa por uma transformação. Ele, que aceitou o trabalho pensando apenas no dinheiro, começa a se sentir responsável pelo empresário. Ele percebe que está ajudando não só a criar um durão, mas a mudar a forma como o empresário vê o mundo. As barreiras de preconceito e desconfiança entre os dois começam a cair. E a parceria, antes baseada apenas em interesses, se transforma em uma amizade genuína. Entre risadas e momentos emocionantes, o empresário começa a enxergar Darnell como um homem sábio e honesto, que tem muito a ensinar sobre resiliência e dignidade. Por outro lado, Darnell vê no empresário alguém que, apesar de todos os erros e privilégios, está disposto a aprender e mudar. Essa nova conexão dá força para ambos enfrentarem os desafios que estão por vir, mostrando que, mesmo nas situações mais absurdas, é possível encontrar amizade e redenção. Com o treinamento chegando ao fim, o empresário está diferente. Ele não é mais o homem frágil e medroso que começou essa jornada. Apesar das técnicas inusitadas e hilárias de Darnell, ele descobre uma nova força dentro de si, baseada não só na confiança física, mas também em uma coragem emocional que nunca soube que tinha. Ele percebe que ser durão não é apenas uma questão de postura ou aparência, mas de enfrentar as adversidades com dignidade e resiliência. Enquanto isso, uma reviravolta acontece. Darnell, ao longo de sua convivência com o empresário, começa a suspeitar que há algo de errado na condenação. Ele decide investigar por conta própria e descobre pistas que podem provar a inocência do amigo. No entanto, o tempo está contra eles, e a sentença do empresário se aproxima rapidamente. No dia de sua entrega à prisão, o empresário está preparado para encarar o pior, mas também pronto para aceitar as consequências. É nesse momento que Darnell aparece com provas cruciais que expõem a armadilha que foi armada contra ele. A verdade finalmente vem à tona e o empresário é inocentado, livrando-se da prisão e do estigma de um crime que não cometeu. Os dois homens se despedem como amigos. O empresário, agora mais humilde e grato, reconhece que Darnell não só o preparou para a prisão, mas também lhe ensinou lições valiosas sobre coragem, caráter e amizade. Darnell, por sua vez, percebe que mesmo em uma situação absurda, foi capaz de transformar a vida de outra pessoa para melhor. A história termina com os dois seguindo suas vidas, mas com uma conexão que jamais será quebrada. Entre risos e desafios, eles provam que mesmo nas situações mais improváveis, a amizade e a mudança verdadeira podem surgir. O filme O Durão entrega muito mais do que uma história de comédia e situações absurdas. No final, ele nos leva a refletir sobre valores fundamentais que muitas vezes são esquecidos em meio às dificuldades da vida. Um dos principais valores explorados é o respeito ao próximo, independentemente de suas origens, aparência ou posição social. O empresário, inicialmente preconceituoso e centrado apenas em si mesmo, aprende a enxergar Darnell como um homem íntegro e digno, derrubando estereótipos que ele nem sabia que carregava. Essa transformação mostra como o respeito é essencial para construir relações humanas mais autênticas e igualitárias. Outro valor central é a amizade verdadeira. O vínculo improvável entre Darnell e o empresário começa de forma estritamente profissional, mas se transforma em algo profundo e genuíno. A amizade deles ensina que, mesmo nas diferenças, é possível criar conexões que mudam vidas e ajudam ambos os lados a crescerem como indivíduos. A história também destaca a importância da coragem e resiliência. O empresário,
Ao enfrentar seus medos, descobre que ser forte não é apenas sobreviver, mas ter a coragem de mudar, reconhecer seus erros e lutar pelo que é certo. Por outro lado, Darnell mostra que resiliência está em manter a honestidade e integridade mesmo em situações difíceis. Por fim, o filme é um lembrete poderoso sobre a capacidade de mudança. Ele mostra que ninguém é definido apenas por suas circunstâncias ou erros do passado. Com disposição para aprender e crescer, é possível transformar vidas e se tornar uma pessoa melhor. Assim, O Durão encerra com uma mensagem otimista e cheia de aprendizado. Entre as risadas e as cenas cômicas, ele nos lembra que respeito, amizade, coragem e a capacidade de mudar são valores que podem superar qualquer barreira, até mesmo as criadas por nossos próprios medos e preconceitos. Esse rico empresário foi acusado injustamente por um crime que não cometeu. Ele achou que tudo não passaria de um mal-entendido e que a justiça seria feita no final pela sua inocência. O que ele não contava é que cairia em uma armadilha e seria condenado a uma prisão de segurança máxima. Agora, preocupado e com medo, ele tem a genial ideia de contratar alguém para treiná-lo a ser durão, para não sofrer quando chegar na prisão. E o destino faz com que ele encontre Darnell, um homem negro e honesto, que nunca teve uma única experiência como prisioneiro. Darnell aceita o trabalho como treinador, e agora ele terá que mostrar para este empresário como é ser durão. Uma hilariante comédia, onde um homem honesto terá que imaginar e treinar um homem medroso para que ele se torne o mais durão de todos os tempos. Um homem poderoso e acostumado a viver no topo é surpreendido por uma acusação grave, um crime que ele garante nunca ter cometido. No início, ele encara tudo como um grande mal-entendido, acreditando fielmente que sua inocência seria provada e que a justiça prevaleceria. Porém, a situação toma um rumo inesperado e cruel. Ele descobre que está sendo vítima de uma armadilha cuidadosamente planejada por pessoas em quem ele confiava. Antes que pudesse reagir, o julgamento acontece de forma rápida e ele é sentenciado a cumprir pena em uma prisão de segurança máxima. Um lugar onde o poder e o dinheiro não têm o mesmo valor. Desorientado, ele assiste sua vida perfeita desmoronar diante de seus olhos. A possibilidade de encarar a prisão o consome de medo, pois ele sabe que não está preparado para enfrentar um ambiente hostil e violento. Perseguido pela ideia de que tudo que construiu pode ser destruído, ele percebe que precisa fazer algo para se proteger antes que seja tarde demais. É nesse momento que sua jornada de sobrevivência realmente começa. Desesperado com a ideia de ser enviado para uma prisão de segurança máxima, esse rico empresário percebe que precisa agir rapidamente. Ele entende que sua vida privilegiada não o preparou para enfrentar um ambiente tão brutal e imprevisível. Então, em meio ao medo e à ansiedade, ele tem uma ideia ousada: contratar alguém que o ensine a ser durão, alguém que o transforme em um homem que ninguém ousaria desafiar dentro da prisão. É nesse momento que o destino intervém e coloca Darnell em seu caminho. Darnell é um homem negro, trabalhador e honesto, que nunca cometeu um crime, mas que o empresário, em sua ignorância e preconceito, assume ser experiente no mundo do crime apenas por causa de sua aparência e classe social. Embora Darnell jamais tenha pisado em uma prisão, ele aceita a proposta inusitada. Afinal, ele vê nisso uma oportunidade de ajudar sua família financeiramente e, quem sabe, provar para o empresário que ele está muito longe de ser o que imagina. Assim, começa uma parceria inesperada, marcada por mal-entendidos, tensões e a promessa de uma jornada transformadora. Com a parceria firmada, o treinamento começa, mas nada sai como o empresário esperava. Darnell, que nunca viveu a realidade de uma prisão, precisa improvisar com base no que imagina ou viu em filmes. Ele cria métodos tão absurdos quanto hilários para ensinar o empresário a ser durão. As aulas vão desde simulações de brigas até estratégias para parecer intimidante, tudo sempre beirando o ridículo. Enquanto isso, o empresário, completamente fora de sua zona de conforto, tenta acompanhar o treinamento, mas tropeça em cada etapa. Ele enfrenta desafios cômicos, como aprender a encarar alguém sem parecer assustado, se acostumar a fazer flexões e até criar um andar de respeito. A cada lição, o empresário parece mais perdido do que preparado, mas Darnell, com sua criatividade e otimismo,
não desiste de transformá-lo no homem mais durão de todos os tempos. Entre quedas, sustos e muitos momentos cômicos, os dois começam a se conhecer melhor. O empresário, que antes via Darnell apenas como um funcionário, começa a perceber que há mais por trás daquele homem honesto e determinado. E Darnell, por sua vez, começa a enxergar o empresário como alguém vulnerável, que nunca precisou enfrentar seus próprios medos. A relação entre os dois, ainda cheia de mal-entendidos e situações hilárias, começa a dar os primeiros sinais de uma amizade improvável. Conforme o treinamento avança, algo inesperado começa a acontecer. O empresário, que inicialmente só queria sobreviver à prisão, começa a mudar de verdade. Ele descobre que a força que precisa não está apenas em aprender a lutar ou parecer intimidador, mas em enfrentar seus próprios medos e reconhecer as falhas de seu caráter. Cada lição de Darnell, por mais engraçada ou improvável que seja, traz um aprendizado mais profundo do que ele imaginava. Ao mesmo tempo, Darnell também passa por uma transformação. Ele, que aceitou o trabalho pensando apenas no dinheiro, começa a se sentir responsável pelo empresário. Ele percebe que está ajudando não só a criar um durão, mas a mudar a forma como o empresário vê o mundo. As barreiras de preconceito e desconfiança entre os dois começam a cair. E a parceria, antes baseada apenas em interesses, se transforma em uma amizade genuína. Entre risadas e momentos emocionantes, o empresário começa a enxergar Darnell como um homem sábio e honesto, que tem muito a ensinar sobre resiliência e dignidade. Por outro lado, Darnell vê no empresário alguém que, apesar de todos os erros e privilégios, está disposto a aprender e mudar. Essa nova conexão dá força para ambos enfrentarem os desafios que estão por vir, mostrando que, mesmo nas situações mais absurdas, é possível encontrar amizade e redenção. Com o treinamento chegando ao fim, o empresário está diferente. Ele não é mais o homem frágil e medroso que começou essa jornada. Apesar das técnicas inusitadas e hilárias de Darnell, ele descobre uma nova força dentro de si, baseada não só na confiança física, mas também em uma coragem emocional que nunca soube que tinha. Ele percebe que ser durão não é apenas uma questão de postura ou aparência, mas de enfrentar as adversidades com dignidade e resiliência. Enquanto isso, uma reviravolta acontece. Darnell, ao longo de sua convivência com o empresário, começa a suspeitar que há algo de errado na condenação. Ele decide investigar por conta própria e descobre pistas que podem provar a inocência do amigo. No entanto, o tempo está contra eles, e a sentença do empresário se aproxima rapidamente. No dia de sua entrega à prisão, o empresário está preparado para encarar o pior, mas também pronto para aceitar as consequências. É nesse momento que Darnell aparece com provas cruciais que expõem a armadilha que foi armada contra ele. A verdade finalmente vem à tona e o empresário é inocentado, livrando-se da prisão e do estigma de um crime que não cometeu. Os dois homens se despedem como amigos. O empresário, agora mais humilde e grato, reconhece que Darnell não só o preparou para a prisão, mas também lhe ensinou lições valiosas sobre coragem, caráter e amizade. Darnell, por sua vez, percebe que mesmo em uma situação absurda, foi capaz de transformar a vida de outra pessoa para melhor. A história termina com os dois seguindo suas vidas, mas com uma conexão que jamais será quebrada. Entre risos e desafios, eles provam que mesmo nas situações mais improváveis, a amizade e a mudança verdadeira podem surgir. O filme O Durão entrega muito mais do que uma história de comédia e situações absurdas. No final, ele nos leva a refletir sobre valores fundamentais que muitas vezes são esquecidos em meio às dificuldades da vida. Um dos principais valores explorados é o respeito ao próximo, independentemente de suas origens, aparência ou posição social. O empresário, inicialmente preconceituoso e centrado apenas em si mesmo, aprende a enxergar Darnell como um homem íntegro e digno, derrubando estereótipos que ele nem sabia que carregava. Essa transformação mostra como o respeito é essencial para construir relações humanas mais autênticas e igualitárias. Outro valor central é a amizade verdadeira. O vínculo improvável entre Darnell e o empresário começa de forma estritamente profissional, mas se transforma em algo profundo e genuíno. A amizade deles ensina que, mesmo nas diferenças,
é possível criar conexões que mudam vidas e ajudam ambos os lados a crescerem como indivíduos. A história também destaca a importância da coragem e resiliência. O empresário, ao enfrentar seus medos, descobre que ser forte não é apenas sobreviver, mas ter a coragem de mudar, reconhecer seus erros e lutar pelo que é certo. Por outro lado, Darnell mostra que resiliência está em manter a honestidade e integridade mesmo em situações difíceis. Por fim, o filme é um lembrete poderoso sobre a capacidade de mudança. Ele mostra que ninguém é definido apenas por suas circunstâncias ou erros do passado. Com disposição para aprender e crescer, é possível transformar vidas e se tornar uma pessoa melhor. Assim, o Durão encerra com uma mensagem otimista e cheia de aprendizado. Entre as risadas e as cenas cômicas, ele nos lembra que respeito, amizade, coragem e a capacidade de mudar são valores que podem superar qualquer barreira, até mesmo as criadas por nossos próprios medos e preconceitos. Esse rico empresário foi acusado injustamente por um crime que não cometeu. Ele achou que tudo não passaria de um mal-entendido e que a justiça seria feita no final pela sua inocência. O que ele não contava é que cairia em uma armadilha e seria condenado a uma prisão de segurança máxima. Agora, preocupado e com medo, ele tem a genial ideia de contratar alguém para treiná-lo a ser durão, para não sofrer quando chegar na prisão. E o destino faz com que ele encontre Darnell, um homem negro e honesto, que nunca teve uma única experiência como prisioneiro. Darnell aceita o trabalho como treinador, e agora ele terá que mostrar para este empresário como é ser durão. Uma hilariante comédia, onde um homem honesto terá que imaginar e treinar um homem medroso para que ele se torne o mais durão de todos os tempos. Um homem poderoso e acostumado a viver no topo é surpreendido por uma acusação grave, um crime que ele garante nunca ter cometido. No início, ele encara tudo como um grande mal-entendido, acreditando fielmente que sua inocência seria provada e que a justiça prevaleceria. Porém, a situação toma um rumo inesperado e cruel. Ele descobre que está sendo vítima de uma armadilha cuidadosamente planejada por pessoas em quem ele confiava. Antes que pudesse reagir, o julgamento acontece de forma rápida e ele é sentenciado a cumprir pena em uma prisão de segurança máxima. Um lugar onde o poder e o dinheiro não têm o mesmo valor. Desorientado, ele assiste sua vida perfeita desmoronar diante de seus olhos. A possibilidade de encarar a prisão o consome de medo, pois ele sabe que não está preparado para enfrentar um ambiente hostil e violento. Perseguido pela ideia de que tudo que construiu pode ser destruído, ele percebe que precisa fazer algo para se proteger antes que seja tarde demais. É nesse momento que sua jornada de sobrevivência realmente começa. Desesperado com a ideia de ser enviado para uma prisão de segurança máxima, esse rico empresário percebe que precisa agir rapidamente. Ele entende que sua vida privilegiada não o preparou para enfrentar um ambiente tão brutal e imprevisível. Então, em meio ao medo e à ansiedade, ele tem uma ideia ousada: contratar alguém que o ensine a ser durão, alguém que o transforme em um homem que ninguém ousaria desafiar dentro da prisão. É nesse momento que o destino intervém e coloca Darnell em seu caminho. Darnell é um homem negro, trabalhador e honesto, que nunca cometeu um crime, mas que o empresário, em sua ignorância e preconceito, assume ser experiente no mundo do crime apenas por causa de sua aparência e classe social. Embora Darnell jamais tenha pisado em uma prisão, ele aceita a proposta inusitada. Afinal, ele vê nisso uma oportunidade de ajudar sua família financeiramente e, quem sabe, provar para o empresário que ele está muito longe de ser o que imagina. Assim, começa uma parceria inesperada, marcada por mal-entendidos, tensões e a promessa de uma jornada transformadora. Com a parceria firmada, o treinamento começa, mas nada sai como o empresário esperava. Darnell, que nunca viveu a realidade de uma prisão, precisa improvisar com base no que imagina ou viu em filmes. Ele cria métodos tão absurdos quanto hilários para ensinar o empresário a ser durão. As aulas vão desde simulações de brigas até estratégias para parecer intimidante, tudo sempre beirando o ridículo. Enquanto isso, o empresário, completamente fora de sua zona de conforto, tenta acompanhar o treinamento, mas tropeça em cada etapa.
Ele enfrenta desafios cômicos, como aprender a encarar alguém sem parecer assustado, se acostumar a fazer flexões e até criar um andar de respeito. A cada lição, o empresário parece mais perdido do que preparado, mas Darnell, com sua criatividade e otimismo, não desiste de transformá-lo no homem mais durão de todos os tempos. Entre quedas, sustos e muitos momentos cômicos, os dois começam a se conhecer melhor. O empresário, que antes via Darnell apenas como um funcionário, começa a perceber que há mais por trás daquele homem honesto e determinado. E Darnell, por sua vez, começa a enxergar o empresário como alguém vulnerável, que nunca precisou enfrentar seus próprios medos. A relação entre os dois, ainda cheia de mal-entendidos e situações hilárias, começa a dar os primeiros sinais de uma amizade improvável. Conforme o treinamento avança, algo inesperado começa a acontecer. O empresário, que inicialmente só queria sobreviver à prisão, começa a mudar de verdade. Ele descobre que a força que precisa não está apenas em aprender a lutar ou parecer intimidador, mas em enfrentar seus próprios medos e reconhecer as falhas de seu caráter. Cada lição de Darnell, por mais engraçada ou improvável que seja, traz um aprendizado mais profundo do que ele imaginava. Ao mesmo tempo, Darnell também passa por uma transformação. Ele, que aceitou o trabalho pensando apenas no dinheiro, começa a se sentir responsável pelo empresário. Ele percebe que está ajudando não só a criar um durão, mas a mudar a forma como o empresário vê o mundo. As barreiras de preconceito e desconfiança entre os dois começam a cair. E a parceria, antes baseada apenas em interesses, se transforma em uma amizade genuína. Entre risadas e momentos emocionantes, o empresário começa a enxergar Darnell como um homem sábio e honesto, que tem muito a ensinar sobre resiliência e dignidade. Por outro lado, Darnell vê no empresário alguém que, apesar de todos os erros e privilégios, está disposto a aprender e mudar. Essa nova conexão dá força para ambos enfrentarem os desafios que estão por vir, mostrando que, mesmo nas situações mais absurdas, é possível encontrar amizade e redenção. Com o treinamento chegando ao fim, o empresário está diferente. Ele não é mais o homem frágil e medroso que começou essa jornada. Apesar das técnicas inusitadas e hilárias de Darnell, ele descobre uma nova força dentro de si, baseada não só na confiança física, mas também em uma coragem emocional que nunca soube que tinha. Ele percebe que ser durão não é apenas uma questão de postura ou aparência, mas de enfrentar as adversidades com dignidade e resiliência. Enquanto isso, uma reviravolta acontece. Darnell, ao longo de sua convivência com o empresário, começa a suspeitar que há algo de errado na condenação. Ele decide investigar por conta própria e descobre pistas que podem provar a inocência do amigo. No entanto, o tempo está contra eles, e a sentença do empresário se aproxima rapidamente. No dia de sua entrega à prisão, o empresário está preparado para encarar o pior, mas também pronto para aceitar as consequências. É nesse momento que Darnell aparece com provas cruciais que expõem a armadilha que foi armada contra ele. A verdade finalmente vem à tona e o empresário é inocentado, livrando-se da prisão e do estigma de um crime que não cometeu. Os dois homens se despedem como amigos. O empresário, agora mais humilde e grato, reconhece que Darnell não só o preparou para a prisão, mas também lhe ensinou lições valiosas sobre coragem, caráter e amizade. Darnell, por sua vez, percebe que mesmo em uma situação absurda, foi capaz de transformar a vida de outra pessoa para melhor. A história termina com os dois seguindo suas vidas, mas com uma conexão que jamais será quebrada. Entre risos e desafios, eles provam que mesmo nas situações mais improváveis, a amizade e a mudança verdadeira podem surgir. O filme O Durão entrega muito mais do que uma história de comédia e situações absurdas. No final, ele nos leva a refletir sobre valores fundamentais que muitas vezes são esquecidos em meio às dificuldades da vida. Um dos principais valores explorados é o respeito ao próximo, independentemente de suas origens, aparência ou posição social. O empresário, inicialmente preconceituoso e centrado apenas em si mesmo, aprende a enxergar Darnell como um homem íntegro e digno, derrubando estereótipos que ele nem sabia que carregava. Essa transformação mostra como o respeito é essencial para construir relações humanas mais autênticas e igualitárias.
Outro valor central é a amizade verdadeira. O vínculo improvável entre Darnell e o empresário começa de forma estritamente profissional, mas se transforma em algo profundo e genuíno. A amizade deles ensina que, mesmo nas diferenças, é possível criar conexões que mudam vidas e ajudam ambos os lados a crescerem como indivíduos. A história também destaca a importância da coragem e resiliência. O empresário, ao enfrentar seus medos, descobre que ser forte não é apenas sobreviver, mas ter a coragem de mudar, reconhecer seus erros e lutar pelo que é certo. Por outro lado, Darnell mostra que resiliência está em manter a honestidade e integridade mesmo em situações difíceis. Por fim, o filme é um lembrete poderoso sobre a capacidade de mudança. Ele mostra que ninguém é definido apenas por suas circunstâncias ou erros do passado. Com disposição para aprender e crescer, é possível transformar vidas e se tornar uma pessoa melhor. Assim, o Durão encerra com uma mensagem otimista e cheia de aprendizado. Entre as risadas e as cenas cômicas, ele nos lembra que respeito, amizade, coragem e a capacidade de mudar são valores que podem superar qualquer barreira, até mesmo as criadas por nossos próprios medos e preconceitos. Esse rico empresário foi acusado injustamente por um crime que não cometeu. Ele achou que tudo não passaria de um mal-entendido e que a justiça seria feita no final pela sua inocência. O que ele não contava é que cairia em uma armadilha e seria condenado a uma prisão de segurança máxima. Agora, preocupado e com medo, ele tem a genial ideia de contratar alguém para treiná-lo a ser durão, para não sofrer quando chegar na prisão. E o destino faz com que ele encontre Darnell, um homem negro e honesto, que nunca teve uma única experiência como prisioneiro. Darnell aceita o trabalho como treinador, e agora ele terá que mostrar para este empresário como é ser durão. Uma hilariante comédia, onde um homem honesto terá que imaginar e treinar um homem medroso para que ele se torne o mais durão de todos os tempos. Um homem poderoso e acostumado a viver no topo é surpreendido por uma acusação grave, um crime que ele garante nunca ter cometido. No início, ele encara tudo como um grande mal-entendido, acreditando fielmente que sua inocência seria provada e que a justiça prevaleceria. Porém, a situação toma um rumo inesperado e cruel. Ele descobre que está sendo vítima de uma armadilha cuidadosamente planejada por pessoas em quem ele confiava. Antes que pudesse reagir, o julgamento acontece de forma rápida e ele é sentenciado a cumprir pena em uma prisão de segurança máxima. Um lugar onde o poder e o dinheiro não têm o mesmo valor. Desorientado, ele assiste sua vida perfeita desmoronar diante de seus olhos. A possibilidade de encarar a prisão o consome de medo, pois ele sabe que não está preparado para enfrentar um ambiente hostil e violento. Perseguido pela ideia de que tudo que construiu pode ser destruído, ele percebe que precisa fazer algo para se proteger antes que seja tarde demais. É nesse momento que sua jornada de sobrevivência realmente começa. Desesperado com a ideia de ser enviado para uma prisão de segurança máxima, esse rico empresário percebe que precisa agir rapidamente. Ele entende que sua vida privilegiada não o preparou para enfrentar um ambiente tão brutal e imprevisível. Então, em meio ao medo e à ansiedade, ele tem uma ideia ousada: contratar alguém que o ensine a ser durão, alguém que o transforme em um homem que ninguém ousaria desafiar dentro da prisão. É nesse momento que o destino intervém e coloca Darnell em seu caminho. Darnell é um homem negro, trabalhador e honesto, que nunca cometeu um crime, mas que o empresário, em sua ignorância e preconceito, assume ser experiente no mundo do crime apenas por causa de sua aparência e classe social. Embora Darnell jamais tenha pisado em uma prisão, ele aceita a proposta inusitada. Afinal, ele vê nisso uma oportunidade de ajudar sua família financeiramente e, quem sabe, provar para o empresário que ele está muito longe de ser o que imagina. Assim, começa uma parceria inesperada, marcada por mal-entendidos, tensões e a promessa de uma jornada transformadora. Com a parceria firmada, o treinamento começa, mas nada sai como o empresário esperava. Darnell, que nunca viveu a realidade de uma prisão, precisa improvisar com base no que imagina ou viu em filmes. Ele cria métodos tão absurdos quanto hilários para ensinar o empresário a ser durão. As aulas vão desde simulações de brigas até estratégias para parecer intimidante.
tudo sempre beirando o ridículo. Enquanto isso, o empresário, completamente fora de sua zona de conforto, tenta acompanhar o treinamento, mas tropeça em cada etapa. Ele enfrenta desafios cômicos, como aprender a encarar alguém sem parecer assustado, se acostumar a fazer flexões e até criar um andar de respeito. A cada lição, o empresário parece mais perdido do que preparado, mas Darnell, com sua criatividade e otimismo, não desiste de transformá-lo no homem mais durão de todos os tempos. Entre quedas, sustos e muitos momentos cômicos, os dois começam a se conhecer melhor. O empresário, que antes via Darnell apenas como um funcionário, começa a perceber que há mais por trás daquele homem honesto e determinado. E Darnell, por sua vez, começa a enxergar o empresário como alguém vulnerável, que nunca precisou enfrentar seus próprios medos. A relação entre os dois, ainda cheia de mal-entendidos e situações hilárias, começa a dar os primeiros sinais de uma amizade improvável. Conforme o treinamento avança, algo inesperado começa a acontecer. O empresário, que inicialmente só queria sobreviver à prisão, começa a mudar de verdade. Ele descobre que a força que precisa não está apenas em aprender a lutar ou parecer intimidador, mas em enfrentar seus próprios medos e reconhecer as falhas de seu caráter. Cada lição de Darnell, por mais engraçada ou improvável que seja, traz um aprendizado mais profundo do que ele imaginava. Ao mesmo tempo, Darnell também passa por uma transformação. Ele, que aceitou o trabalho pensando apenas no dinheiro, começa a se sentir responsável pelo empresário. Ele percebe que está ajudando não só a criar um durão, mas a mudar a forma como o empresário vê o mundo. As barreiras de preconceito e desconfiança entre os dois começam a cair. E a parceria, antes baseada apenas em interesses, se transforma em uma amizade genuína. Entre risadas e momentos emocionantes, o empresário começa a enxergar Darnell como um homem sábio e honesto, que tem muito a ensinar sobre resiliência e dignidade. Por outro lado, Darnell vê no empresário alguém que, apesar de todos os erros e privilégios, está disposto a aprender e mudar. Essa nova conexão dá força para ambos enfrentarem os desafios que estão por vir, mostrando que, mesmo nas situações mais absurdas, é possível encontrar amizade e redenção. Com o treinamento chegando ao fim, o empresário está diferente. Ele não é mais o homem frágil e medroso que começou essa jornada. Apesar das técnicas inusitadas e hilárias de Darnell, ele descobre uma nova força dentro de si, baseada não só na confiança física, mas também em uma coragem emocional que nunca soube que tinha. Ele percebe que ser durão não é apenas uma questão de postura ou aparência, mas de enfrentar as adversidades com dignidade e resiliência. Enquanto isso, uma reviravolta acontece. Darnell, ao longo de sua convivência com o empresário, começa a suspeitar que há algo de errado na condenação. Ele decide investigar por conta própria e descobre pistas que podem provar a inocência do amigo. No entanto, o tempo está contra eles, e a sentença do empresário se aproxima rapidamente. No dia de sua entrega à prisão, o empresário está preparado para encarar o pior, mas também pronto para aceitar as consequências. É nesse momento que Darnell aparece com provas cruciais que expõem a armadilha que foi armada contra ele. A verdade finalmente vem à tona e o empresário é inocentado, livrando-se da prisão e do estigma de um crime que não cometeu. Os dois homens se despedem como amigos. O empresário, agora mais humilde e grato, reconhece que Darnell não só o preparou para a prisão, mas também lhe ensinou lições valiosas sobre coragem, caráter e amizade. Darnell, por sua vez, percebe que mesmo em uma situação absurda, foi capaz de transformar a vida de outra pessoa para melhor. A história termina com os dois seguindo suas vidas, mas com uma conexão que jamais será quebrada. Entre risos e desafios, eles provam que mesmo nas situações mais improváveis, a amizade e a mudança verdadeira podem surgir. O filme O Durão entrega muito mais do que uma história de comédia e situações absurdas. No final, ele nos leva a refletir sobre valores fundamentais que muitas vezes são esquecidos em meio às dificuldades da vida. Um dos principais valores explorados é o respeito ao próximo, independentemente de suas origens, aparência ou posição social. O empresário, inicialmente preconceituoso e centrado apenas em si mesmo, aprende a enxergar Darnell
como um homem íntegro e digno, derrubando estereótipos que ele nem sabia que carregava. Essa transformação mostra como o respeito é essencial para construir relações humanas mais autênticas e igualitárias. Outro valor central é a amizade verdadeira. O vínculo improvável entre Darnell e o empresário começa de forma estritamente profissional, mas se transforma em algo profundo e genuíno. A amizade deles ensina que, mesmo nas diferenças, é possível criar conexões que mudam vidas e ajudam ambos os lados a crescerem como indivíduos. A história também destaca a importância da coragem e resiliência. O empresário, ao enfrentar seus medos, descobre que ser forte não é apenas sobreviver, mas ter a coragem de mudar, reconhecer seus erros e lutar pelo que é certo. Por outro lado, Darnell mostra que resiliência está em manter a honestidade e integridade mesmo em situações difíceis. Por fim, o filme é um lembrete poderoso sobre a capacidade de mudança. Ele mostra que ninguém é definido apenas por suas circunstâncias ou erros do passado. Com disposição para aprender e crescer, é possível transformar vidas e se tornar uma pessoa melhor. Assim, O Durão encerra com uma mensagem otimista e cheia de aprendizado. Entre as risadas e as cenas cômicas, ele nos lembra que respeito, amizade, coragem e a capacidade de mudar são valores que podem superar qualquer barreira, até mesmo as criadas por nossos próprios medos e preconceitos. Esse rico empresário foi acusado injustamente por um crime que não cometeu. Ele achou que tudo não passaria de um mal-entendido e que a justiça seria feita no final pela sua inocência. O que ele não contava é que cairia em uma armadilha e seria condenado a uma prisão de segurança máxima. Agora, preocupado e com medo, ele tem a genial ideia de contratar alguém para treiná-lo a ser durão, para não sofrer quando chegar na prisão. E o destino faz com que ele encontre Darnell, um homem negro e honesto, que nunca teve uma única experiência como prisioneiro. Darnell aceita o trabalho como treinador, e agora ele terá que mostrar para este empresário como é ser durão. Uma hilariante comédia, onde um homem honesto terá que imaginar e treinar um homem medroso para que ele se torne o mais durão de todos os tempos. Um homem poderoso e acostumado a viver no topo é surpreendido por uma acusação grave, um crime que ele garante nunca ter cometido. No início, ele encara tudo como um grande mal-entendido, acreditando fielmente que sua inocência seria provada e que a justiça prevaleceria. Porém, a situação toma um rumo inesperado e cruel. Ele descobre que está sendo vítima de uma armadilha cuidadosamente planejada por pessoas em quem ele confiava. Antes que pudesse reagir, o julgamento acontece de forma rápida e ele é sentenciado a cumprir pena em uma prisão de segurança máxima. Um lugar onde o poder e o dinheiro não têm o mesmo valor. Desorientado, ele assiste sua vida perfeita desmoronar diante de seus olhos. A possibilidade de encarar a prisão o consome de medo, pois ele sabe que não está preparado para enfrentar um ambiente hostil e violento. Perseguido pela ideia de que tudo que construiu pode ser destruído, ele percebe que precisa fazer algo para se proteger antes que seja tarde demais. É nesse momento que sua jornada de sobrevivência realmente começa. Desesperado com a ideia de ser enviado para uma prisão de segurança máxima, esse rico empresário percebe que precisa agir rapidamente. Ele entende que sua vida privilegiada não o preparou para enfrentar um ambiente tão brutal e imprevisível. Então, em meio ao medo e à ansiedade, ele tem uma ideia ousada: contratar alguém que o ensine a ser durão, alguém que o transforme em um homem que ninguém ousaria desafiar dentro da prisão. É nesse momento que o destino intervém e coloca Darnell em seu caminho. Darnell é um homem negro, trabalhador e honesto, que nunca cometeu um crime, mas que o empresário, em sua ignorância e preconceito, assume ser experiente no mundo do crime apenas por causa de sua aparência e classe social. Embora Darnell jamais tenha pisado em uma prisão, ele aceita a proposta inusitada. Afinal, ele vê nisso uma oportunidade de ajudar sua família financeiramente e, quem sabe, provar para o empresário que ele está muito longe de ser o que imagina. Assim, começa uma parceria inesperada, marcada por mal-entendidos, tensões e a promessa de uma jornada transformadora. Com a parceria firmada, o treinamento começa, mas nada sai como o empresário esperava. Darnell,
que nunca viveu a realidade de uma prisão, precisa improvisar com base no que imagina ou viu em filmes. Ele cria métodos tão absurdos quanto hilários para ensinar o empresário a ser durão. As aulas vão desde simulações de brigas até estratégias para parecer intimidante, tudo sempre beirando o ridículo. Enquanto isso, o empresário, completamente fora de sua zona de conforto, tenta acompanhar o treinamento, mas tropeça em cada etapa. Ele enfrenta desafios cômicos, como aprender a encarar alguém sem parecer assustado, se acostumar a fazer flexões e até criar um andar de respeito. A cada lição, o empresário parece mais perdido do que preparado, mas Darnell, com sua criatividade e otimismo, não desiste de transformá-lo no homem mais durão de todos os tempos. Entre quedas, sustos e muitos momentos cômicos, os dois começam a se conhecer melhor. O empresário, que antes via Darnell apenas como um funcionário, começa a perceber que há mais por trás daquele homem honesto e determinado. E Darnell, por sua vez, começa a enxergar o empresário como alguém vulnerável, que nunca precisou enfrentar seus próprios medos. A relação entre os dois, ainda cheia de mal-entendidos e situações hilárias, começa a dar os primeiros sinais de uma amizade improvável. Conforme o treinamento avança, algo inesperado começa a acontecer. O empresário, que inicialmente só queria sobreviver à prisão, começa a mudar de verdade. Ele descobre que a força que precisa não está apenas em aprender a lutar ou parecer intimidador, mas em enfrentar seus próprios medos e reconhecer as falhas de seu caráter. Cada lição de Darnell, por mais engraçada ou improvável que seja, traz um aprendizado mais profundo do que ele imaginava. Ao mesmo tempo, Darnell também passa por uma transformação. Ele, que aceitou o trabalho pensando apenas no dinheiro, começa a se sentir responsável pelo empresário. Ele percebe que está ajudando não só a criar um durão, mas a mudar a forma como o empresário vê o mundo. As barreiras de preconceito e desconfiança entre os dois começam a cair. E a parceria, antes baseada apenas em interesses, se transforma em uma amizade genuína. Entre risadas e momentos emocionantes, o empresário começa a enxergar Darnell como um homem sábio e honesto, que tem muito a ensinar sobre resiliência e dignidade. Por outro lado, Darnell vê no empresário alguém que, apesar de todos os erros e privilégios, está disposto a aprender e mudar. Essa nova conexão dá força para ambos enfrentarem os desafios que estão por vir, mostrando que, mesmo nas situações mais absurdas, é possível encontrar amizade e redenção. Com o treinamento chegando ao fim, o empresário está diferente. Ele não é mais o homem frágil e medroso que começou essa jornada. Apesar das técnicas inusitadas e hilárias de Darnell, ele descobre uma nova força dentro de si, baseada não só na confiança física, mas também em uma coragem emocional que nunca soube que tinha. Ele percebe que ser durão não é apenas uma questão de postura ou aparência, mas de enfrentar as adversidades com dignidade e resiliência. Enquanto isso, uma reviravolta acontece. Darnell, ao longo de sua convivência com o empresário, começa a suspeitar que há algo de errado na condenação. Ele decide investigar por conta própria e descobre pistas que podem provar a inocência do amigo. No entanto, o tempo está contra eles, e a sentença do empresário se aproxima rapidamente. No dia de sua entrega à prisão, o empresário está preparado para encarar o pior, mas também pronto para aceitar as consequências. É nesse momento que Darnell aparece com provas cruciais que expõem a armadilha que foi armada contra ele. A verdade finalmente vem à tona e o empresário é inocentado, livrando-se da prisão e do estigma de um crime que não cometeu. Os dois homens se despedem como amigos. O empresário, agora mais humilde e grato, reconhece que Darnell não só o preparou para a prisão, mas também lhe ensinou lições valiosas sobre coragem, caráter e amizade. Darnell, por sua vez, percebe que mesmo em uma situação absurda, foi capaz de transformar a vida de outra pessoa para melhor. A história termina com os dois seguindo suas vidas, mas com uma conexão que jamais será quebrada. Entre risos e desafios, eles provam que mesmo nas situações mais improváveis, a amizade e a mudança verdadeira podem surgir. O filme O Durão entrega muito mais do que uma história de comédia e situações absurdas. No final, ele nos leva a refletir sobre valores fundamentais que muitas vezes são esquecidos em meio às dificuldades da vida.
Um dos principais valores explorados é o respeito ao próximo, independentemente de suas origens, aparência ou posição social. O empresário, inicialmente preconceituoso e centrado apenas em si mesmo, aprende a enxergar Darnell como um homem íntegro e digno, derrubando estereótipos que ele nem sabia que carregava. Essa transformação mostra como o respeito é essencial para construir relações humanas mais autênticas e igualitárias. Outro valor central é a amizade verdadeira. O vínculo improvável entre Darnell e o empresário começa de forma estritamente profissional, mas se transforma em algo profundo e genuíno. A amizade deles ensina que, mesmo nas diferenças, é possível criar conexões que mudam vidas e ajudam ambos os lados a crescerem como indivíduos. A história também destaca a importância da coragem e resiliência. O empresário, ao enfrentar seus medos, descobre que ser forte não é apenas sobreviver, mas ter a coragem de mudar, reconhecer seus erros e lutar pelo que é certo. Por outro lado, Darnell mostra que resiliência está em manter a honestidade e integridade mesmo em situações difíceis. Por fim, o filme é um lembrete poderoso sobre a capacidade de mudança. Ele mostra que ninguém é definido apenas por suas circunstâncias ou erros do passado. Com disposição para aprender e crescer, é possível transformar vidas e se tornar uma pessoa melhor. Assim, o Durão encerra com uma mensagem otimista e cheia de aprendizado. Entre as risadas e as cenas cômicas, ele nos lembra que respeito, amizade, coragem e a capacidade de mudar são valores que podem superar qualquer barreira, até mesmo as criadas por nossos próprios medos e preconceitos. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.